Paz e luz, Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos com a série de leitura do livro de Mateus, né? E vamos ler aqui no primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, de São Mateus, capítulo 3 em diante. Já lemos o capítulo 1, o 2, agora vamos para o 3, né? E explicando, né? As partes, parte a parte. Daí a gente vai até o último capítulo de Mateus. É uma série. É só você colocar o livro de Mateus Joilson de Assis, aparece a série. E eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Clica aí, se inscreve no nosso canal. Toda pregação, estudo bíblico que a gente fizer, vai uma mensagem para você, para o seu e-mail, para o seu canal de YouTube, e você fica sabendo. Eu quero que você receba a paz, né? Pode mandar torpedo para nós, a gente sempre recebe muitos torpedos. Participa do livro da bênção, ajuda a gente a construir uma igreja aqui na cidade de Campina Grande, no Nordeste. Com a sua ajuda e a de Deus iremos construir, amém? Mateus capítulo 3, vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista, que era primo de Jesus, né? Pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, ele era o Elias, que havia de preparar o caminho para o Senhor Jesus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Usava João Batista vestes de pelos pelos de camelo, de pele de camelo, aqui fala de pelos, né? De camelo, e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos com mel silvestre, aquele mel que sai das árvores, né? Com gafanhoto ele comia. Ele era de uma facção religiosa muito fechada, né? João Batista. Então, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então o pessoal ia lá, né, ia ver o que ele falava. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então o batismo era feito por João Batista. Os judeus também se batizavam muito, se batizavam por tudo, né? Existia uma prática, o cara pecou e se batizava, errou, se batizava, chamava um palavrão, se batizava. Existiam muitos batismos, né? O batismo era algo comum na época de Jesus. Não foi o João Batista que inventou o batismo. O batismo já vem há muito e muito tempo, né? Só que João Batista batizava as pessoas que se arrependiam e confessando os seus pecados, né? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus não acreditavam em anjos, em nada, eram um saco esses fariseus, não acreditavam em nada e queriam estar perto dos profetas para indagar, né? Os fariseus eram religiosos da época, radicais, né? Geralmente era uma família, né? Família de fariseus, eram judeus ortodoxos, sábios, inteligentíssimos, seriam hoje professores de professores. Por isso que esses judaizantes conseguem perturbar a igreja, porque eles sabem, esses cabas são fera, eles estudam original, tal, e eles pegam no ponto, e o caba lá abestalhado, o Zezinho, que não sabe de nada, é mesmo, né? Aí começa: o nome de Jesus não é Jesus, o nome disso aqui lá, tal, porque eles são fariseus, eles são uma casta muito sábia de doutores. Na época que as pessoas, 80% da população não sabia ler, os fariseus eram professores dos professores. A maioria daqueles que escreviam a lei, né? Dos escreventes, vamos dizer, da época, eram fariseus. Os fariseus eram muito radicais, muito letrados, mas também eram uns caras que perseguiram o Senhor Jesus muito. Então, vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus, os saduceus eram mais fraquinhos, eram mais Tomé, não acreditavam em nada, não acreditavam em anjo, em vida após a morte e tal. Eram os caras que viviam no meio dos religiosos para contradizê-los. E eles vinham ao batismo. Aí então João Batista viu eles e disse, versículo 7, raça de víboras. Tanto João Batista como Jesus pegou no pé desses caras, né? Jesus chamou eles de serpentes, filhos do diabo. E João Batista, na hora que viu eles, disse: raça de víboras. Víboras
e serpente eram a mesma coisa na época. Essas víboras que andam na parede e as serpentes que mordem as pessoas eram a mesma coisa, o mesmo nome. Então, raça de serpentes, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Então ele falava, João Batista tinha palavra dura. Por isso que a Bíblia fala que João Batista veio no espírito de Elias. E Elias era bem ignorante, não tinha papa na língua não, né? Ele dizia, ele dizia mesmo. E João Batista era do mesmo jeito. João dá testemunho de Cristo. E eu vos batizo com água, versículo 11, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, fica até ouvindo a voz dele, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então ele falava que Jesus Cristo iria vir, iria batizar com Espírito Santo e com fogo, como aconteceu no Pentecostes, né? E eles que era maior do que eu. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que não se acaba. Então ele vai dizer o seguinte: aqui no Nordeste acontece muito feijão no terreiro, né? O cara bate o feijão, o caroço do feijão sai de dentro daquela vargem. A vargem fica só a casca. Então eles recolhem a vargem, tiram o feijão, guardam o feijão no celeiro e a vargem vai para o fogo. E é mais ou menos isso aqui o que João Batista está dizendo. O batismo de Jesus, versículo 13 do 3. Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galileia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João Batista ficou admirado. Eu que preciso que o Senhor me batize, e o Senhor ainda vem a mim? Mas Jesus respondeu, disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele admitiu, ou seja, ele aceitou. Batizando Jesus, logo das águas saiu, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus em forma de pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Deus falando, né? Agora versículo 4. Capítulo 4. E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem levou Jesus para o deserto. Então Jesus foi exposto à tentação que Adão caiu. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É muito tempo, né? Esse jejum é muito. É 40 dias e 40 noites e teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Então o tentador, ele tentou Jesus com toda sorte de tentação. Essas tentações que nós vamos ver aqui no capítulo 4 de Mateus são as 3 áreas principais da tentação. Mas Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentados. Mas olha bem, então o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A primeira tentação do ser humano é na carne, é a sua satisfação, é na fome, é na falta de sexo, é quando o Satanás tenta. Por isso que a Bíblia diz: não se aparte o homem muito tempo da sua mulher, para que o diabo não vos tente pela inconstância do vosso coração. Porque ele tenta na área da necessidade, do dinheiro, do sexo, da fome. Então ele tenta, pega, rouba, vai, faz, tal. É o que ele fez aqui, ó. Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus venceu o diabo usando a Bíblia,
você vai vencer o diabo usando a Bíblia. Vamos adiante. Então o diabo levou a cidade santa, ou seja, a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, uma observação sobre a cidade santa. Jerusalém podia ser aqui na Amazônia, Deus podia ter trazido Jerusalém para a Amazônia, para outros lugares que são bem mais ricos em água, em terra. Mas por que Deus levou Israel para Israel? Por quê? Porque existe um mistério naquele lugar. Tem lugares que tem mais energia do que outros. E depois vou fazer um comentário bem profundo sobre isso. Aí diz, então o diabo levou ele a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Então, o diabo age na outra área, que é a área da alma, da autoestima. Está escrito, olha aí. Se você pular, os anjos vão te sustentar, pula, né? Então essa área da autoestima, rapaz, tu é homem, cara, tu é homem ou não é homem? Vai lá, rapaz, você não é homem não, é? Parece que não é homem, tal, eu sou homem, aí pula. Aí aonde acontece os males, né? Então ele diz, pula daí, aí Jesus respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus e a glória deles. Então, no provisto, ele levou ele para um monte alto, muito alto, né? Os Alpes suíços, alguma coisa assim. E lá o diabo ficou mostrando os reinos, Hitler, o anticristo, os carros de canhões, aviões, bombas nucleares, o povo no carnaval glorificando a carne e tal. Aí mostrou tudo isso. Olha o que o diabo diz, ó. Não tentarás, diz assim, ó, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. Em outro texto diz, tudo isto te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Adão entregou para o diabo. Então Jesus respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito, novamente a Bíblia. Você tem que enfrentar o diabo com a palavra de Deus, né? E diz assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. E com essa lapada, o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então os anjos estavam tudo olhando. Aquelas tentações que Adão passou, Jesus passou por todas essas tentações e venceu. Aonde Adão caiu, Jesus não caiu. Ele permaneceu em pé. Ali foi um jogo jurídico. O diabo queria enfrentar juridicamente ao Senhor Jesus. E Jesus aceitou. E até o Espírito Santo levou. Vai, é o jurídico, é o cinturão da posse do mundo. Como fosse um jogo de Muay Thai. Então Jesus ali foi e deu um nocaute no diabo. Juridicamente, né, ele conseguiu vencer o diabo. O que o nosso pai Adão não tinha vencido. E a terceira tentação, a primeira na carne, a segunda na alma e a terceira no espírito. Ou seja, me adore, me sirva. E aí, ele disse, não, só o Senhor Deus. Só o Senhor Deus, eu vou servir a Deus, não é a você. Ouvindo, porém, os discípulos, aí então, já muda o texto, né? Versículo 12, diz assim, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para Galiléia. Então, ele ouviu que João foi preso, ele foi para Galiléia. Deixando Nazaré, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, e nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, da terra de Zebulon, terra de Naftali, da casa do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu a luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Daí, pois, diante, passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu acho tremendo isso aí, né? Então Jesus foi para a beira-mar, onde também havia um grande fluxo de movimento. Nazaré era bem mais isolada, seria uma tribo isolada quase, além de uma grande pobreza que tinha em Nazaré.
Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então aí começou Jesus a fazer discípulos e a chamar pessoas que iriam ser úteis para eles. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, naquele mesmo momento, deixando o barco, seguiu com alegria. Eu acho isso emocionante quando Jesus chama. Jesus chama você para segui-lo, para ser seu discípulo. O mundo também chama, o diabo chama. Chama para você seguir a moda, seguir ao diabo, seguir os conceitos satânicos. Jesus chama você para você segui-lo, para você seguir os seus passos, aprender com ele. Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Aí diz aqui, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então esse cara era o máximo. Se Jesus não fosse o Messias, ele era o máximo. Porque ele só fazia o bem e curava as pessoas. Imagina uma pessoa doente há tanto tempo, sem solução, e de repente vem uma pessoa, coloca a mão e essa energia faz com que essa pessoa fique boa. Então Jesus começou a mostrar que ele era o Messias, que tanto os judeus esperavam. Percorria toda a Galileia, ensinando na sinagoga. Então Jesus não era estranho. E essa palavra ensinando nas sinagogas mostrava que Jesus Cristo era um mestre judeu. Porque não era todo mundo que chegava a dizer: eu vou ensinar aqui na sinagoga, com licença, vou passar. Atenção, fariseus, peraí, tal, vou falar. Não, não era todo mundo que entrava na sinagoga e abria o livro e falava. Só os mestres. Tudo indica que Jesus, da idade de 12 anos até os 30, estudou e se tornou mestre judaico. Estudou todas as ciências dos judeus e cumpriu todas as exigências. Temos algumas pistas. A capa que Jesus usava era uma capa de mestre. Outra pista: os judeus não chamavam mestre aquele cara que não era. Hoje no Brasil teve dinheiro, é doutor. Doutor! Ó, doutor, não. Mas em Israel só chamava doutor se o cara fosse doutor. Então Jesus, quando alguém chamava ele de mestre, ele era realmente mestre. Mestre judaico. Isso dava direito dele entrar na sinagoga, dava direito dele abrir o livro, quando ele abriu e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, tal, tal, tal. Não era todo mundo que abriu, não. Existia várias pessoas que estudaram, vamos dizer, estudou teologia, na teologia dos judeus, e eles caíam um sorteio, faziam um sorteio, como eram vários, para quem ia ler aquele livro. Então caiu na sorte de Jesus Cristo, e Jesus Cristo leu: hoje o Espírito Santo de Deus tal, tal, está sobre mim, me ungiu, tal. Então ele percorria, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram então todos os doentes, acometido de várias enfermidades e tormentos, ou seja, ficava doido, endemoniado, lunático, aqui endemônio, todos os tormentados, enfermidades, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava. É fantástico isso aí. Isso é fantástico, isso é coisa, se existisse hoje um homem desse, era coisa de aparecer nas televisões do mundo inteiro, né? Mostrando o seu poder. Poder esse conquistado, viu? Porque quando Jesus, que é Deus, veio a este mundo, ele se despojou, ele tirou todo o seu poder. E tudo que Jesus Cristo conseguiu foi através da oração, da fé e do jejum. Ele teve que se virar como qualquer um da gente. Então, olha bem, Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Glória a Deus. Versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, numerosas multidões seguiam Jesus.
Vamos para o capítulo 5 agora. Né? Abra sua Bíblia, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Sempre você falando do monte para baixo, é melhor a voz para todo mundo ouvir. E como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos. E ele passou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você tem que ser humilde de espírito. Eu conheço pessoas que não podem ter uma bicicleta. Se eles tiverem uma bicicleta, eles começam a se amostrar com essa bicicleta, empinar, tal. Então, já não fala com ninguém, porque conheço muita gente assim. Então, bem-aventurado, muito feliz. Essa palavra bem-aventurado significa muito feliz. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito felizes ou bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os que choram pedindo a Deus a bênção, né? Não é aqueles que choram de cacete, de porrada. A polícia bate no ladrão, o ladrão chora. Não é bem-aventurado. Ele está recebendo o que merece, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, você tem fome e sede de justiça, quer as coisas certinhas, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você usar de misericórdia, Deus usará com você. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aquela pessoa que não tem malícia, né? Você é aquela pessoa que não quer lascar os outros, que não quer pegar os outros na falha, não tem a malícia de prejudicar ninguém. Os limpos de coração, que querem coisas limpas. Bem-aventurado ou muito feliz os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Pacificador é assim: um marido está brigando com a mulher. Então vamos pacificar a coisa. Calma, gente, peraí, calma. Ele é um cachorro, ele é safado, cachorro, safado, cachorro. Depois estão todos se beijando, né? Então você fez as pazes, que coisa boa, aí tá lá. Eu te amo tanto, já mudou. Agora ela chama seu safado, mas é outro tipo de safado, né? Então, os pacificadores, mas tem gente que não é pacificador. Quando vê uma fogueira pegar fogo, eles jogam gasolina. A gasolina pega, o fogão pega. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem faz coisas certas é perseguido, sim. Bem-aventurado sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, dizendo que eles mentem, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí havia o versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então o sal tem que ser sabor, tem que ter sabor, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então você é a luz do mundo. E ninguém acende uma luz e coloca debaixo da cama ou da mesa. Coloca lá em cima e ilumina tudo. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, lá em cima no velador. E a luz alumia, diz aqui, alumia a todos os que encontram-se na casa. Assim brilhe a vossa justiça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Maravilha, isso é uma maravilha. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Veja o vídeo, eu quero convidar você a assistir o vídeo. O Deus Jurídico, Joilson de Assis. Você coloca no YouTube o Deus Jurídico, Joilson de Assis, e vai aparecer um vídeo muito legal que vai mostrar mais ou menos isso aqui. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, ou seja, a lei era o livro da lei e os profetas eram o livro dos profetas, que eram separados, né? Ou seja, eu não vim destruir esses livros. Essa lei aqui não é aquela, não matarás, não roubarás, não. Essa lei é o livro da lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, e o livro dos profetas, que eram os livros dos profetas. Alguns interpretam diferente, cada um tem sua interpretação. A lei e os profetas, que eram os livros chamados a lei e os profetas.
Não vim para revogar, vim para cumprir. Que maravilha, né? Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto dos menores, assim e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, ele falou que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos escribas e fariseus. E olha que esses caras eram direito, viu? Você não via nenhum fariseu com 5 mulheres, fariseu devendo, fariseu roubando. Era muito difícil, esses caras eram corretos. Eles podiam ser raça de víbora em termos de maldade, mas que eles eram corretos, eram. Versículo 21. Jesus, ele acrescenta coisas à lei. Ou seja, o livro da lei e o livro dos profetas. Aí ele diz assim, ó: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito ao julgamento. Aí Jesus aumenta, ó: eu porém vos digo, tá aqui, ó, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferiu um insulto ao seu irmão, ou seja, quem proferiu uma maldição, um insulto, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno, ao fogo do inferno. Ele é mais duro. Ou seja, se você amaldiçoar seu irmão, se você falar, se você proferir coisas duras contra o seu irmão, você estará sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazer ao altar tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Então, se você tem e quer fazer a sua oferta, mas você sabe que um irmão tem qualquer coisa contra você, aí é uma observação. Às vezes o religioso pega essa parte e diz assim: se alguém tem alguma coisa contra você, ou seja, tem gente que prejudica você e ainda fica com raiva de você. Aí você vai lá para pedir perdão. Não é assim. Se alguém tem alguma coisa contra você, é porque você errou contra esse alguém. Então vai lá tentar consertar. Não é se alguém te prejudicou. Se alguém te prejudicou, ainda fica com raiva de você. Fica com raiva porque ele te deu um beliscão e você ainda gemeu de dor. O brasileiro é assim. O outro lasca o outro e ainda fica com raiva. Tal. E aí vem a igreja e diz: não, ele está com raiva, tem que pedir perdão a ele. Não, pedir perdão por quê? Eu não fiz nada contra ele. Então ele diz aqui: se alguém tem alguma coisa contra ti, se tem alguma coisa contra ti, é porque você fez alguma coisa contra ele. Aí diz assim, ó, aí vai lá, te reconcilia com ele, Entra em acordo sem demora com teu irmão, com teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial, e o oficial seja recolhido na prisão. Então, se você tem alguma coisa, ajeite. Todo mundo é sujeito a erro. Só os hipócritas que dizem que não erram. Se você errou, tenta ajeitar as coisas. Vai ter sempre alguém te acusando. E quando você erra, o mundo nunca esquece. Jesus perdoa, mas o mundo nunca esquece. Você tenta consertar. Se não conseguiu, paciência. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, se você tem algo a pagar, pague. Se ajeite. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Êxodo capítulo 20 e 14. É o livro das leis, Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, porque te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher e der-lhe carta de divórcio,
der-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não julgarás, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis, nem pelos céus, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que passar disto é do maligno. Então ele foi mudando algumas coisas da lei. A lei mudou, sim. Né? Foi mudando. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, está na lei. Êxodo capítulo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Mas ele mudou. Lá vai. Eu, porém, vos digo, não resisti ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então isso aí ele está dizendo o seguinte: dê uma chance. Dê uma chance. O cara errou, dê-lhe uma chance. Né? Dá a chance de você também fazer de besta novamente, mas dê uma chance de se reconciliar. Né? Diz aqui também, ó. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede e não voltes as costas ao que te deseja emprestar. Versículo 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Essas palavras foram ditas pelo próprio Deus. Mas Jesus, que é Deus, corrigiu algumas partes, dizendo: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Mudou totalmente. Mudou totalmente. Ouviste o que foi dito? Ele cita Levítico: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Levítico 19, 18. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orei pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, envia a chuva sobre justos e injustos. Então Deus, Ele faz vir a chuva sobre bons e maus. Na terra tem gente boa e na terra tem gente má. Mas se Deus fosse vingativo, ele dizia: não vai chover só na terra de gente boa, né? Mas ele faz chover na terra da gente boa e de gente má. Às vezes o cara que é bom não faz uma cisterna, e o cara que é bom faz uma cisterna e passa o ano todo com a água, né? E diz assim, ó: porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente o que vos saudam, que fazeis demais? Não fazem os gentios também a mesma coisa? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então ele dá uma doutrina muito severa e sai mudando muita coisa da lei no Mateus capítulo 5. Vamos, no próximo vídeo, a gente vai ver Mateus capítulo 6, 7 e 8, tá bom? Deus vos abençoe e vos guarde. Acompanhe a nossa série. São 3 capítulos por série. Paz e luz. Amém.